Olá, divas, tudo bem? Vamos lá dar prosseguimento à maquiagem do nosso olho, hein? No último vídeo eu ensinei vocês como marcar o côncavo, ou como esfumar o côncavo. E hoje eu vou ensinar pra vocês a parte da pálpebra móvel e do cantinho interno do olho. Eu vou deixar o cantinho externo pro final, porque na minha sequência de maquiagem eu faço o cantinho por último. Tem gente que prefere fazer primeiro, pra já delimitar, né, até onde vai a maquiagem e tal. Eu prefiro fazer por último, tá bom? Então é só por isso que eu vou colocar nessa ordem. Como o cantinho interno também não tem grandes mistérios, então eu vou fazer as duas coisas juntas. Pálpebra móvel e cantinho interno. Da parte das sombras, acho que tirando a parte de sobrancelha, essa parte da pálpebra móvel é a mais fácil, né? Não tem muito segredo. Acho que você só precisa saber exatamente até onde vai sua pálpebra móvel e como aplicar a sombra ali sem ela ficar separada do côncavo, digamos assim, né? Aprender a juntar a sombra da pálpebra móvel com a que tá aqui no côncavo. Eu já deixei meu côncavo marcadinho, assim, levemente, né? Da forma que eu ensinei pra vocês no último vídeo, até pra maquiagem não ficar fora de contexto. Coloquei um pouquinho de lápis de olho só pra a cara não ficar muito esquisita mesmo, tá bom? Mas então, pincéis. Pincel para pálpebra móvel, o ideal é que ele não seja muito gordinho, porque pincéis muito gordinhos tiram a pigmentação da sombra, eles diminuem a força da cor da sombra. Então vai ficar meio apagadinho, você vai precisar gastar mais produto. Então o ideal são pincéis mais achatadinhos. Podem ser pincéis de cerdas normais, como esse aqui, por exemplo, mais achatadinho, ó. Ele não é muito achatadinho, mas ele é duro, tá vendo? Ele não é fofinho. Não muito, pelo menos. Enfim, nesse estilo assim. Ou você pode usar o bom e velho pincel de esponjinha, que tanto faz. Eu gosto muito do pincel de esponjinha porque ele realmente deixa o produto mais concentrado. Mas por outro lado eu acho que ele desperdiça muito produto, né? Fica muita sombra no pincel. Então eu acabo usando mais esse pincel aqui. Mas tanto faz. O importante mesmo é que você tenha colocado na pálpebra móvel algum tipo de base de sombra. Ou seu próprio corretivo, ou um primer para olhos. Qualquer coisa mais líquida que grude a sombra aqui. Se tem uma parte da sua maquiagem que a sombra vai ficar concentrada, é essa aqui, tá bom? Eu vou usar sempre nessa série sombra em tons marrons, pra não dificultar muito, né? Às vezes é mais complicado trabalhar com sombra mais colorida. Mas depois que você adquirir prática com os tons marrons, aí você começa já a usar mais, a botar uma coisa mais colorida, tá bom? A técnica é basicamente a mesma. Mas pra facilitar eu vou usar basicamente esses tons dessa paleta, minha boa e velha paleta de sombras neutras da Sephora. Eu fiz o côncavo mais ou menos, né, um marronzinho e tal, eu fiz o côncavo com essa sombra aqui. Embora meu pincel estivesse já meio sujinho de outras sombras, mas a sombra que eu apliquei foi essa. E pra diferenciar um pouco na pálpebra móvel, eu vou colocar esse tom aqui. Ele é mais escurinho, acho que vocês vão conseguir visualizar melhor do que os tons claros, tá? Ele é meio cintilante. Eu vou fazer um olho com esse pincel e um olho com de esponjinha. Assim, a aplicação na pálpebra móvel é importante falar que você não vai esfregar, não vai varrer a sombra, porque senão ela não pigmenta. Você tem que depositar, assim, ó, com batidinhas. Eu passei corretivo na minha pálpebra, pra usar como primer de olhos. Olha só. E até onde vai a pálpebra móvel? Até a sua curvinha, ó, onde você enfia assim. Você enfia o pincel e seu olho afunda, tá aqui. Ou seja, a parte da sua pálpebra que mexe. Por isso que ela se chama pálpebra móvel. Ó. Então. E sempre com batidinhas. Gente, importante também não ter dó de produto. Normalmente, quando a gente começa a se maquiar, a gente tem medo de carregar no produto. Então, assim como eu expliquei pra vocês que você não pode ter medo de carregar, por exemplo, na base, sabe? Que você tem que aprender a quantidade certa. Na sombra é a mesma coisa. Então, ó, pega com vontade, ó.
Ó, tá vendo? Pega bastante produto, suja o pincel com ele e vem aplicando, tá? Não pode ter dó de pegar produto. Bom, pálpebra móvel é isso aqui, ó. Eu não venho aqui pra fora, aqui já não é mais pálpebra móvel, aqui já é cantinho. Já é um outro vídeo que eu vou ensinar pra vocês com mais paciência como lidar com esse cantinho aqui. Pálpebra móvel é isso aqui, só essa parte do meio. Observem que eu não trouxe a sombra pra esse cantinho aqui. Por quê? Esse cantinho você tem duas opções. Ou você usa a mesma cor de sombra que você usou na pálpebra móvel, traz ela até aqui pro final, ou você deixa ela mais clarinha, que é o que a gente chama de ponto de luz. Ou seja, é uma sombra um tonzinho mais claro do que o que você passou na pálpebra móvel, que quando você, por exemplo, vai tirar foto com flash, alguma coisa assim, a luz incide aqui e ilumina o centro do seu rosto. Algumas pessoas não gostam desse efeito, ninguém é obrigado a gostar. Mas se você for trazer essa sombra até aqui, você só tem que tomar o cuidado de esfumar aqui também. Porque senão vai ficar muito marcado, vai ficar parecendo que você desenhou a pálpebra aqui. Então, você aplica e, às vezes, de repente, com a ponta do mesmo pincel, dá pra você esfumar essa bordinha aqui. Eu não sei se eu vou conseguir focar pra vocês isso. Mas, ó, com o olho aberto mesmo você faz isso. Juntando com aquele esfumadinho que você fez no côncavo, é o único cuidado que você tem que ter se você não for fazer ponto de luz aqui, tá bom? Traz a sombra escura da sua preferência, a sombra que tá na pálpebra móvel, mas tem que dar essa esfumada aqui, tá? Não é só aplicar neste cantinho. Aqui não, aqui você vai só com batidinhas e dá super certo. Ó, beleza? Bom, eu gosto de iluminar com ponto de luz, mas isso eu vou fazer no outro olho quando eu fizer a aplicação com esponjinha. Observa, ó, já tá mais ou menos, né, com cara de maquiagem. Não tá muito pintado. Mas observa que a sombra da pálpebra ainda tá muito separada do côncavo. É nessa hora, quem já assistiu algum tutorial de maquiagem já viu, que a blogueira volta com o pincel de esfumar. Esse passo é muito importante. Você fez o seu côncavo, você pintou a sua pálpebra móvel, e você vai voltar com o pincel de esfumar, gordinho, e vai pintar a região do côncavo de novo. Qual é o côncavo mesmo? É a parte do ossinho. Só que quando você pinta o ossinho, o pincel acaba pegando a borda da sombra que você passou na pálpebra móvel. Deu pra entender? Não é muito complicado não, né? Então você volta com esse pincel e esfuma o seu côncavo de novo. Só que sem pegar mais produto, senão você vai matar a cor da sombra da pálpebra móvel. O que esse efeito aqui faz? Ele vai juntar a cor que você passou na pálpebra móvel com a cor que está no seu côncavo. É o que faz parecer que a maquiagem se fundiu na sua pele, tá? Sem mistério, é um movimento de vai e vem, até o final. É isso aqui. Esse vídeo vai ficar mais longo que o convencional, gente, mas eu acho que essa explicação é muito necessária, tá? É a parte onde eu vejo as pessoas errando mais na maquiagem, tá bom? Se você julgar necessário, você pode pegar mais produto para a sombra que você usou no côncavo. Eu aqui não estou julgando necessário, estou satisfeita com esse efeito aqui, tá bom? Vou passar pro outro olho, pincel de esponjinha, o meu tá limpinho. Não é a nossa realidade no dia a dia, né? Normalmente ele já tá sujo de outra sombra, mas abafa. Vou pegar a mesma sombra. Ó, gente, é bastante, tá vendo? Eu quis pegar um pincel limpo pra mostrar pra vocês que não tem miséria de produto. Ó, isso é muito importante. Às vezes você acha que a sua sombra tem uma pigmentação ruim, quando na verdade você só tá pegando pouco produto. Então pega a quantidade generosa e vem de batidinha. Ó, é o mesmo efeito. Talvez você demore um pouco mais porque o pincel de esponjinha é menor que o outro. Mas, ó, é basicamente a mesma coisa.
Aqui é isso. Eu deixei o cantinho livre para ensinar para vocês como que eu ilumino com ponto de luz. Você pode iluminar com pincel de esponjinha também, só que diferente desse, é muito difícil você esfumar com essa pontinha aqui, né? Porque ele não é um pincel, ele é uma esponja. Então o ideal é você sempre ter um pincel desse. Por mais que você aplique com pincel de esponjinha, essa achatadinha da ponta fofa te ajuda a esfumar esse cantinho. Eu vou aplicar com o pincel de esponjinha aqui no cantinho do ponto de luz, mas no meu dia a dia eu prefiro fazer com esse pincel aqui, tá bom? Isso é feito ao mesmo. Eu vou fazer meu ponto de luz com esta sombra aqui. Ela é uma sombra iluminadora, que normalmente eu uso pra debaixo da sobrancelha, só que eu uso mais pra maquiagens noturnas porque ela tem brilho, tá bom? Pro dia a dia eu uso essa, e pra maquiagem noturna eu uso essa. Eu vou vir com o lado limpo do pincel, pegar bastantinho também, aqui. E esse cantinho aqui que ficou sem sombra, eu pinto com a sombra mais clarinha. Eu tô pintando com uma sombra bem clara, que é pra ficar didático pra vocês conseguirem enxergar aí. Mas não precisa ser essa sombra assim quase branca. Eu poderia usar, por exemplo, esse douradinho que tá aqui, que é lindo também, né? A sombra que eu usei na pálpebra móvel foi essa, e eu posso iluminar com essa daqui. O importante é que seja uma sombra de um tom mais claro que você usou na pálpebra móvel. E ó. E eu contorno esse Vzinho do olho aqui, ó. É o cantinho lacrimal que a gente chama. É aqui que eu falei pra vocês que a luz vai incidir. Quando você tirar uma foto, quando você tiver contato com a luz, no geral. É isso aqui. Mas olha, ele não tá esfumado. Então eu vou limpar esse pincel meu aqui, né, porque ele tá com sombra escura. E vou esfumar esse cantinho. As bordas dele. Você percebe que quando você traz aqui, você emenda esse iluminado com a sombra que você passou no côncavo. Ó, é tudo técnica, gente, não é difícil. Olha só. Eu manchei um pouquinho aqui, né, porque o pincel não tava muito limpo. Mas na casa de vocês usam um pincel limpo, tá bom? Acontece. Mas eu acho que deu pra entender, né? Aqui tá a diferença do canto que não é iluminado e do canto que é iluminado. Aí vocês escolhem a técnica que é a preferência de vocês, né? Vocês viram que não tem tanta diferença de aplicação. Eu vou falar sobre cantinho externo em outro vídeo, até porque esse aqui já tá longo demais. E cantinho externo é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem mistério, mas são técnicas muito importantes. Assim, aqui também vale a técnica de esfumado, tá bom? Eu só não fiz porque é a mesma coisa, mas volta com o pincel de esfumar e junta as duas sombras, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo. Se não gostaram, também deem a opinião de vocês. Aqui é um canal democrático. Se inscreva aqui no canal para ficar ligadinha nas próximas novidades, nos próximos vídeos da série. O blog mesmo, ele tá um pouco largado agora, porque eu vou dar um upgrade nele. Mas em breve ele voltará com mais novidades. Dê a opinião de vocês, tá bom? Muito importante pra mim saber o que vocês estão achando, quais são as dúvidas de vocês. Eu falo aqui o que eu acho que seja a maior dúvida de vocês. Mas se tiver alguma coisa que vocês ainda tenham dúvidas e que eu não estou falando, é só comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá ok? Siga o blog nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E é isso, minhas divas. Um beijão da Babi pra todo mundo. Tchau, tchau!